Olá para todos, sejam todos bem-vindos ao Maya Linux. Nesse vídeo então a gente vai estar fazendo nossos botões, beleza? Como vai ser a criação dos botões em si, vai ser todos criados da mesma forma, eu vou fazer um botão aqui, beleza? Vou explicar como é criado esse botão. Vou E no próximo vídeo então eu vou estar implementando uma função nesse botão, beleza? E depois é só replicar essas funções. Ah, mas então, a partir do terceiro vídeo que eu vou falar sobre os botões, tá? A gente vai fazer de forma sem parar os botões, tá? Implementando, criando e fazendo e acontecendo. Bom, para começar, é aqui que a gente vai estar definindo se a nossa calculadora, tá? Eu tô, eu tô sem no modo virtual, eu vou colocar o meu código tá protegido dentro da pasta calculadora. Como é que a gente faz isso? A gente já viu já como é que a gente faz. Então, source virtual bin activate, beleza? Esse nome aqui é simplesmente esse nome aqui que aparece aqui para nós que a gente configurou nas primeiras aulas, tá? Através do módulo venv do virtual env, beleza? Aí ele cria essa pasta aí para nós aí, tá? Quando a gente fez um código lá, tá lá no início dos vídeos. Tá? Onde ele traz tudo o que é necessário para o Python funcionar, tá? E tudo que a gente pode instalar, tipo módulos, então aqui já vem o pip instalado junto aqui, nesse módulo aqui, e dessa forma a gente consegue instalar coisas dentro da nossa pasta do projeto sem que a gente precise instalar no nosso sistema verdadeiro. Isso evita um monte de erros, tá? No nosso sistema. Lembrando que o Linux usa Python no código fonte, basicamente. Tá lá das bibliotecas, lá da lib, por exemplo. Beleza? Então, para não afetar o nosso sistema, existe essa forma de se fazer programa em Python e é por isso que é altamente recomendado criar um ambiente virtual, ok? Bom, continuando aqui, e eu não me lembro se eu disse isso aqui antes, mas se por acaso eu estiver no modo virtual e quiser sair desse modo de enjaulamento, é só escrever aqui, ó, deactivate, tá? Ele sai e agora a gente está no terminal normal, tá? No terminal do nosso Linux. Se a gente quiser, então, acessar o módulo é, que a gente criou, o da pasta virtual, então a gente digita o seguinte comando, tá? Source virtual barra bin barra activate, tá? Dou enter e volto novamente para o modo virtual. Bom, aqui então, aqui embaixo aqui, eu vou estar criando uma função que eu vou chamar de, vou declarar a função, né? A gente declara com def e agora eu vou colocar o nome dessa função. Vou colocar o nome de botões em português mesmo, porque é o nosso código. Então, botões da calculadora, beleza? Sempre que a gente precisa dessa função em outros painéis, em outras janelas, no caso, né, em outras partes de outras funções, a gente vai precisar ter acesso aos botões em si, né, e as funções dos botões. Para isso a gente coloca o self aqui, para representar esse parâmetro, tá? Como se fosse uma passagem de parâmetro com um valor indefinido, nesse caso aqui. Bom, aqui eu vou botar um pass por enquanto, beleza? A função nossa está criada aqui, e eu preciso chamar essa função, tá? Dos botões da calculadora. Lembrando que se eu executar aqui nosso programinha, para a gente relembrar, a gente vai ter dois painéis. O primeiro painel de cima representa o, o conteúdo do display. Se a gente tiver, por exemplo, aqui a gente não vai trabalhar com um histórico, que nem a gente viu lá na calculadora do Windows, né? A calculadora do Windows trabalha com histórico.
E aí a cada cálculo que a gente faz aqui, ele grava no histórico e no display ele puxa esse cálculo do histórico, então trazendo a última informação gravada no histórico, tá? A gente não vai estar trabalhando dessa forma, a gente vai estar trabalhando de uma forma mais direta, tá? Para calcular mesmo e trazer o resultado direto aqui. Então, a cada cálculo vai ser um cálculo novo que a gente vai estar fazendo aqui dentro, através dos botões e teclas do teclado, beleza? E aqui embaixo a gente tem essa parte com uma cor diferente que a gente definiu, beleza? Só para representar, para a gente saber que aqui tem dois painéis. Esse painel de baixo, painel 2, a gente vai ser responsável pelos botões. A gente vai colocar aqui dentro, ok? Uh, a gente viu que a gente tinha funções aqui como place, tá, e pack, para a gente poder posicionar os elementos, tá? Aqui nos botões a gente vai usar um posicionador novo, tá? Uma função nova chamada grid, porque a grid ela vai ficar melhor para a gente inserir esses botões aqui dentro, ok? Fica mais organizado, enfim, beleza? Mas se vocês quiserem usar o place ou o pack, não tem problema nenhum, também pode ser usado, ok? Beleza. Bom, aqui em cima então, aqui no nosso construtor, a gente tem o painel botões e aqui mesmo, aqui dentro, aqui a gente vai estar chamando os botões, beleza? Ou nesse caso, deixa eu ver painel botões aqui. Painel botões, depois a gente vai estar inserindo os botões dentro desse painéis botões aqui, beleza? Para ficar tudo agrupado ali dentro. Mas por enquanto, a gente precisa construir os botões. E é por isso que a gente está no construtor da classe calculadora, tá? A gente vai construir os botões agora, a partir de agora. Para isso, a gente vai chamar self, ponto, o nome da função, botões da calculadora. Ok? Isso aí, a partir de agora, então, basta a gente começar a construir nossos botões aqui. Dentro dos botões, a gente vai ter campos lá chamado tamanho e altura. A gente pode definir altura e largura padrão para o nosso botão, beleza? Como eu não vou ter, não vou usar essa altura em outra parte do código, somente para definir um padrão para os botões, então eu posso usar aqui sem self, tá? Eu posso criar variáveis aqui sem self para representar os valores do tamanho e da altura, ok? Então eu testei alguns valores, tá? De largura, altura. Fica a critério de vocês. Agora é a parte de vocês pensar se vocês vão querer uma calculadora grande, se vocês vão querer uma calculadora pequena, né? Se vai ser minúscula e vocês vão aumentar ela no maximizar. Enfim, tem várias formas de se fazer, tá? É agora que vocês têm que definir o layout de vocês, né? É bom já ter o layout já pronto, beleza? Para não dar problema depois, ok? No meu caso, como eu fiz da primeira vez, né? Eu anotei tudo, fiz o projeto, só que eu fiz na versão superior à do Debian que eu estou fazendo nesse vídeo, né? Eu fiz na versão unstable, tá? E essa versão aqui é stable, né? Ou seja, essa versão é estável. Beleza? Então eu já tenho o projeto da calculadora que eu fiz imprimida para mim aqui, beleza? No caso de vocês, vocês podem acompanhar aqui ou fazer da forma como vocês quiserem, pegar a ideia aqui e fazer uma outra ideia diferente aí onde vocês estiverem, beleza? Bom, seguindo aqui o barco então, eu vou estar digitando aqui largura, largura
entre aspas duplas. Vou estar colocando aqui 69. Tá? Vou fazer aqui os botões mesmo. A altura vai ser igual a 55 pixels. Beleza? Então esse vai ser o padrão aí dos botões. Tá um pouquinho maior na largura e meio que um padrão aqui e de forma proporcional na altura. Lembrando que as imagens que, que a gente baixou, tá, são 32 por 32 pixels. Beleza. Bom, vamos lá. Beleza, agora a gente já tem a altura, agora falta a criação do botão em si, né? Mas a gente precisa ter a imagem do botão. A primeira imagem do botão, deixa eu vir aqui. Cadê projetos? Projetos, talvez, calculadora. Ícones. Acho que aqui. Tá, vou abrir aqui pra gente, ó. A gente vai ter, então, a porcentagem, tá? Esses dois CE e C, tá? Eu não vou fazer. Ao invés disso, eu vou substituir ele por limpar mesmo, sabe? Ou seja, só por C, tá? Esse C eu não vou fazer. Eu vou deixar somente o que seria equivalente ao C aqui. Eu não vou fazer com o caractere C, beleza? Ao invés de ser o caractere C, eu vou estar colocando aqui o símbolo aqui, ó, da vassourinha, beleza? Só que reparem que o símbolo da vassoura, ela tem uma estrutura até que altinha, beleza? Se eu fizesse 32 por 32, ia ficar muito estranho na minha visão de usuário, tá? Que eu vou usar a calculadora. Então por isso que eu me obriguei a fazer essas medidas aqui. Ok? Para não parecer tão estranho assim. Seguindo o barco, então, já que eu não vou ter esses dois botões, vai ficar um espaço vazio aqui, certo? Somente nesse espaço aqui, a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai ter, eu vou ter todo esses dois espaços aqui, tá? Vai ser ocupado pelo nosso limpar, tá? Beleza? Então aqui a gente vai ter três botões, tá? A gente vai ter o porcentagem, o limpar e o apagar. Beleza? Aqui em cima, certo? Aqui eu acho que eu não fiz esse aqui. Beleza? O 1 por x, porque não. Deixa eu ver se eu fiz um por x, mas eu acho que eu não fiz. Beleza? Deixa eu ver aqui no códigozinho aqui. 1 por x. 1 por x eu não fiz. Beleza? Aqui embaixo também vai ser a mesma coisa do que aqui em cima. Então, aqui vai ficar com o x na potência 2. Vai faltar dois espaços aqui. E esses dois espaços vão ser ocupados pela fórmula matemática aqui da raiz ao quadrado. Ok? E aqui no canto aqui vai ficar a porcentagem, a divisão, o símbolo de divisão, ok? Aqui embaixo vai ficar tudo igual como está aqui nessa calculadora aqui do Windows, ok? Só para explicar para vocês o que vai acontecer agora, certo? Bom, dando uma explicação aí do que vai acontecer aqui, vou seguir aqui o barco. Primeira coisa então, a gente precisa da porcentagem, beleza? Então, self.img, criar uma variável aqui para armazenar a imagem, chamada img por
porcentagem, beleza? Vai receber uma foto image com um arquivo da imagem que está em ícones, beleza? Aqui ó, tá em ícones 32 por 32 ícones barra 32 x 32 barra e o nome da porcentagem que está aqui %.png, beleza? Então por cento, eu não sei por que eu separei aqui o porcento, mas eu fiz assim, .png, beleza. Isso aí, agora a gente já tem a imagem armazenada então na variável img porcentagem. Agora, agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar então o botão e inserir essa imagem dentro do botão. O seguinte comando, tá? A gente vai criar uma variável para armazenar um botão, self.btn por porcentagem. Reparem que o nome aqui, o porcentagem, ele está sempre presente, tá? Porque senão eu não vou saber do que se trata esse botão. Então é importante a gente ter essa nomenclatura, né? Parecida para a gente entender do que se trata, ok? Porcentagem, beleza. Vai ser igual a button. Aqui eu poderia escolher apenas instanciar o botão assim e fazer as configurações com config, tá? Dessa forma aqui, ó, por exemplo. Tá? Por exemplo, self.btn porcentagem.config ou configure, e aí eu viria a definir o que seria o botão, tá? Mas a gente tem a oportunidade de fazer isso já na criação do botão aqui dentro, ok? Bom, como a gente vai ter então o painel dos botões, a gente sabe que a gente precisa inserir esse botão dentro do painel dos botões. Então, aonde que eu tenho que inserir esse botão, tá? Self.painel botões. Vai ficar lá dentro dos painéis dos botões, beleza? Vírgula. E agora eu vou chamar a imagem. Vou definir uma imagem para esse botão. Image igual a self.img porcentagem. Beleza. Bom, fazendo isso, então, a gente já tem um botão com uma imagem, por exemplo. Ok? Já tem um botão com uma imagem. Aqui embaixo eu posso chamar esse botão e adicionar ele num layout de grid, tá? De grade, porque fica melhor trabalhar em forma de grade quando a gente tem um valor exato para tamanho, para altura do elemento, beleza? Quando vai ficar um do lado do outro, um embaixo do outro. Enfim, quando a gente vai trabalhar de forma como se fosse em grade mesmo, a gente usa o grid para isso. Ok? Então eu vou chamar aqui self ponto btn porcentagem ponto grid. Se eu abrir aqui as informações, aqui ele vai ter um monte de informação, tá? Column span, row span, o número de linha que a gente vai inserir esse elemento, o número da coluna que a gente vai inserir esse elemento, a gente tem dimensão. Esse iPad aqui, ele seria como uma extensão da borda do elemento no X ou no Y, tá? A gente também tem o pad X e o pad Y, que seria ao contrário do iPad, porque o pad ele faz a, o aumento dentro do elemento, tá? E não do lado de fora. O iPad ele faz do lado de fora desse elemento, enquanto o pad ele faz o aumento da largura ou o aumento
tá? Ele faz o aumento da largura e o aumento da altura, tá? De dentro do elemento, espaçando o elemento basicamente, ok? E o stick é para saber onde que ele vai nascer e vai ficar colado de forma responsiva à tela ou ao painel no qual ele se encontra. Bom, aqui a gente precisa dizer onde que ele vai ficar. Ok? Eu vou dizer que ele vai ficar na linha 0. Tá? Em qual coluna que ele vai ficar? Ele vai ficar na coluna 0 também. Lembrando que, tá, eu vou abrir aqui o gerenciador aqui. Cadê o negócio aqui? Projetos, calculadora, ícones. Tá? Lembrando aqui, tá? Imaginem que isso aqui fosse cédulas lá do Excel. Tá? A gente tem a coluna 0 e a linha 0, tá? Linha 0, coluna 0. Então a linha 0 está no 0 e a coluna, né? A coluna é sempre na vertical, ela está no 0. Se eu quisesse linha 2 e coluna 2, logo então eu colocaria na linha 2, na coluna 2, ok? Então, linha 0, coluna 0. Linha 2, coluna 2, por exemplo, tá? Coluna 3, coluna 4. E assim sucessivamente. Beleza. Bom, só feito isso aqui, o botão já vai estar aparecendo lá para nós, tá? É para estar aparecendo pelo menos. Então, vou dar um start aqui, ó. E o botão apareceu aqui para nós, ó. Tá? Aqui tá o botãozinho. Tá? Mas reparem que a imagem ela tá como 32 por 32 aqui, tá? É uma imagem relativamente grande aqui dentro, ok? E o espaço no qual a gente criou a calculadora, a calculadora basicamente é uma calculadora grande também, beleza? Eu vou definir agora o tamanho desse botão aqui, beleza? Mas só para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui um iPad aqui nele, tá? Ah, na verdade eu vou colocar um pad, tá? Só para vocês terem uma noção aqui. Vou colocar aqui pad x de 2 e pad y de 2 também, tá? Reparem que já vai dar uma nova cara para esse botão, ó. Tá? Ele aumentou. Não sei se vocês conseguem entender, mas ele aumentou aqui dentro, tá? O espaço no X e no Y, tá? Tanto de baixo quanto de cima, ok? Se por acaso eu usasse o iPad Y, por exemplo, vou colocar aqui 5, vamos ver o que vai acontecer, tá? Reparem que ele aumentou basicamente o tamanho do botão, beleza? Consideravelmente, basicamente. É ou não é? Ficou bem esquisito isso aqui. Beleza? Bom, aqui eu vou deixar... Não, vou deixar assim mesmo. Deixar 2, 2 aqui. Uh, bom. Aqui dentro do nosso botão eu vou colocar, então, o tamanho, né, a largura e a altura aqui dentro desse botão. Para a gente ter um tamanho padronizado aqui dos botões. Beleza? Então, width, não sei como é que se chama isso aqui, vai receber a largura.
tá? A variável largura. E a altura vai receber a altura, né? O height aqui vai receber a altura. Beleza? Isso aí. Bom, fazendo isso, vamos ver a modificação que já aconteceu aqui para nós aqui, nesse botão. Ó, como vocês podem ver, ele já ficou com espaço bem maior do que o planejado, basicamente, tá? Beleza. Qualquer coisa, se ficar grande demais, se ficar estranho demais, a gente volta, tá? Mas esse painel aqui, ele vai vir aqui em cima depois, tá? Então, nesse primeiro momento, só vou me preocupar em inserir os botões aqui dentro. Depois, o refinamento da calculadora em si, a gente vê no que faz, tá? Depois, beleza? Só para testar aqui, eu vou tirar esse padding aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer, se vai permanecer naquela altura. O que vai acontecer aqui? Permaneceu basicamente o mesmo aqui. Se por acaso eu vou tá comentando esses dois aqui, tá comentando esses dois, vou copiar esses dois aqui, certo? Eu vou estar testando aqui os valores, a gente pode testar os valores aqui, né? Por exemplo, se eu colocar 32 por 32, então, vai ser um valor padrão, basicamente. Tá, 32 por 32, a gente pode estar testando e vendo quais são os valores, beleza? Que ficam melhor para nós, né? Basicamente, tá certo? Bom, eu vou deixar nesse valor padrão aqui de 32 por 32, tá? E eu não vou estar inserindo um pad aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo pad em 2 e o pad y2 também, certo? Já dá uma nova cara aqui também para nós. Ele estava colado ali, ele estava colado aqui no canto, tá? E agora ele já não está mais colado, beleza? Para dobrar essa quantidade aqui, a gente pode estar fazendo aqui também a história do iPad, iPad X 2, iPad Y2 também, tá? Ele vai estar aumentando aqui um pouquinho de tamanho, né? Mas a gente só vai conseguir ver a diferença quando a gente tiver um outro botão aqui dentro da nossa cena, da nossa calculadora, ok? Bom, eu vou deixar assim por enquanto. Beleza, agora aqui no nosso botão só está faltando uma coisa, tá? Uma função. Beleza, está faltando uma função aqui dentro dessa calculadora. Bom, a função a gente precisa definir, tá? Que tipo de função a gente vai querer? Se a gente vai querer uma função estática, onde a gente tem um botão ali e apertando o botão ele faz alguma coisa estática, já programada para aquilo, ou se a gente vai querer uma função de forma dinâmica, tá? Que vai ter uma passagem por parâmetro de valor ou por referência, onde a gente pode simplesmente mudar o valor da função, do parâmetro da função, e não importa o nome, e não importa, na verdade, o valor dentro da função, a função vai executar exatamente o que a gente passar lá dentro, por parâmetro, seja por valor ou por referência na função. Então eu posso ter vários botões
eu posso ter, por exemplo, uma função com o mesmo nome, tá? Para não ter várias funções estáticas, tá? E dentro dessa função com o mesmo nome, a gente pode ter N tipos de, 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 de parâmetros, basicamente, tá? Que a gente pode estar incluindo e inserindo dentro de uma função com o mesmo nome, tá? Para evitar de estar criando muitas funções, porque senão o código vai ficar imenso, ok? Toda vez que a gente quer criar uma função e a gente quer inserir um parâmetro lá dentro dessa função, a gente precisa chamar a lambda, ok? Para isso. A lambda é uma função já bastante conhecida aí na programação, beleza? E na verdade ela tem um nome muito, muito do esquisito, né? Esse nome lambda, mas é é como se fosse ela que faz um chamado, ela faz um chamado dessa função para a gente executar em uma linha só, tá? A gente consegue executar ela numa uma função em uma linha e não em um bloco de código. A gente consegue executar ela numa linha, ok? Toda vez que a gente precisa inserir um parâmetro, normalmente a gente usa a função lambda para isso, tá? A chamada lambda, beleza? No Python aqui, toda vez que a gente quiser declarar uma função, a gente usa o seguinte comando aqui, tá? Dentro aqui do botão, a gente tem o command, tá? Então a gente utiliza command e aqui dentro aqui vem o nome de uma função que a gente vai criar, por exemplo, tá? Eu vou estar criando aqui, por exemplo, self ponto porcentagem, tá? Costumo criar função com nome maiúsculo, né? Não é uma regra, né? É só um esquema de sintaxe, a mesma coisa do que o módulo e a classe, né? Eu costumo seguir esse padrão, tá? Da função, o primeiro caractere ser em maiúsculo, tá? Eu aprendi dessa forma, pelo menos, entendeu? Então, não, vocês não, se não quiserem seguir isso, não precisa. Mas eu costumo fazer dessa forma. Então, self ponto porcentagem. Opa, porcentagem. Se vocês quiserem ainda dar mais ênfase nisso aqui, é possível fazer isso aqui, ó, func, para saber que é uma função. Porque quando a gente está lá embaixo, a gente tem muita função, a gente não sabe do que se trata. O self ponto alguma coisa. Quando a gente está começando, por exemplo. Tá? E esse func vai mostrar pra gente que, ó, isso aqui é uma função, beleza? Mas eu vou deixar somente assim. Ok, a gente então declarou uma função, só falta criar essa função, beleza? Para criar essa função, a gente precisa vir aqui em cima do botões e eu vou criar essa função. Criar essa função aqui com parâmetro def. Vou declarar uma função. Eu vou chamar ela de porcentagem. Beleza? Eu vou abrir um parênteses. Aqui dentro do parênteses eu preciso colocar o self também. Porque eu posso ter N parâmetros que eu posso chamar dentro de uma outra função. Então, dois pontos, iniciar o bloco de código, pass para terminar ali a linha, aqui onde eu coloquei o pass. Bom, aqui por enquanto eu vou só printar uma mensagem, tá? Print, é, vou dizer aqui, ó, porcento, tá? Porcento. Ou porcentagem chamada.
Beleza? Vamos ver se está funcionando isso aqui. Toda vez que eu clicar então no botão porcentagem, a gente precisa ver a função sendo chamada e a mensagem sendo declarada aqui embaixo no console para nós. Beleza? Então eu vou chamar o arquivo aqui. Vamos ver se está funcionando. Ó, porcentagem chamada. Porcentagem chamada. Beleza, está funcionando. A função declarada. Porém, a gente pode por exemplo, declarar um valor por parâmetro já explícito aqui dentro dessa função, beleza? Como é que a gente pode fazer isso? Olha só, aqui eu vou estar excluindo aqui a função por enquanto. Toda vez que a gente quiser declarar um parâmetro e executar em uma linha só, a gente pode estar chamando uma função própria do Python chamada lambda, beleza? Como é que eu chamo ela então aqui? Após o igual aqui do command, que vai chamar uma função e vai ser do tipo lambda, beleza? Lambda. É um nomezinho bem esquisito. 2 pontos. Tá? Então essa função vai ser do tipo lambda. Ela retorna um parâmetro. Beleza? Como está escrito aqui. Se ela retorna um parâmetro, eu preciso ter esse parâmetro. Beleza? Aqui dentro eu vou colocar algum valor, seja ele qual for esse valor. Beleza? Que tipo de valor de parâmetro que eu quero colocar aqui? O porcentagem. Então eu vou colocar aqui um porcentagem. Beleza. Coloquei em porcentagem. Vou executar aqui só para ver se está com algum erro. Está com algum erro porque eu não tenho a função declarada ainda. Beleza. Bom, agora, já que eu tenho um parâmetro sendo passado aqui, eu não dependo mais dessa função ser criada aqui em cima, tá? Existir aqui em cima para existir aqui embaixo, tá? Se eu criar ela aqui embaixo da função botões, ela também há de funcionar, mas para testar, vamos testar aqui, vamos ver se vai funcionar ou não, beleza? Vou criar então a função porcentagem. Agora aqui ela precisa receber um self, mas ela precisaria receber também um valor, tá? Uma variável de parâmetro aqui, beleza? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco aqui. Como é que a gente pode estar fazendo isso aqui? Ela vai receber um parâmetro aqui dentro. Já que ela já está recebendo lá da minha chamada porcentagem, ok? Digamos que eu queira receber aqui um evento, tá? Vou botar aqui event, pode ser evento, enfim. Beleza? Aqui pode ser qualquer nome, tá? Pode ser um parâmetro, sei lá, qualquer nome mesmo.
Reparem vocês que aqui eu só estou declarando uma variável, tá? Não importa. Quando eu declarei esse valor, juntamente com a chamada da lambda, e declarei um valor aqui, ele está passando por parâmetro. Esse parâmetro é sempre o segundo valor aqui, tá? O self representa a própria função e a variável daqui, a var daqui, representa o valor que está sendo passado na função da lambda, ok? Bom, sabendo disso então, eu posso simplesmente printar esse valor aqui. Vamos ver se vai nos retornar alguma coisa aqui dentro, ok? Eu posso estar reforçando o valor da string ou pegando o evento aqui, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então, eu vou estar executando aqui para nosso Python. Vamos ver se eu apertar o %, ele vai aparecer o sinal de porcentagem aqui para nós. Ó, reparem que ele já está mostrando o sinal de porcentagem para nós. Beleza? Levando em consideração que ele está passando por parâmetro para essa variável aqui. A partir dessa variável, a gente pode trabalhar questões como condições lógicas. Tá? Se eu cliquei em alguma coisa, eu posso conduzir isso de forma dinâmica agora no meu código. Tá? Na minha função. Lembrando que toda vez que a gente usa a função reservada lambda, ele está dizendo que a gente vai executar um parâmetro aqui dentro, basicamente. Tá? Aqui ele só executa, tá? Independentemente do que tiver aqui. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que se eu passei um parâmetro aqui, eu preciso ter um parâmetro que vai receber o valor que eu coloquei aqui na função, beleza? Então, dessa forma, eu posso ter o valor 1, 2, 3, 4. Ao invés de ter num1, num2, num3, num4, né, declarado em funções aqui, função 1, função 2, função 3, eu apenas crio uma função lá que vai inserir o número. Dentro do botão eu declaro o número já, tá? E digo, olha, nesse número vai ter essa função, tá? Cada botão do número vai ter, eu vou abrir aqui a imagem para ficar melhor para vocês entenderem. Tá? Aqui a gente tem número, tá? A gente tem um botão 1, um botão 2, botão 3, botão 4. Eu poderia criar uma função para cada número separadamente. Só que aqui no código. Só que ficaria extenso, tá? No 1, no 2, no 3, beleza? Ao invés disso, eu vou criar apenas uma função com o nome de num, por exemplo, tá? Ou entrada de valor, por exemplo. Beleza? Que vai entrar um valor ali. Se vai entrar um valor, que valor é esse? É o valor que eu estou passando por parâmetro. Beleza? Utilizando o tipo lambda para isso. Ok? Aí a gente pode passar um valor aqui, que vai ser acessado na nossa variável event aqui dentro, tá? A partir daí, então, a gente pode criar uma função e passar quantos dados a gente quiser através das funções. Então, voltando aqui para a imagem, eu vou ter uma função apenas para entrada de valor e eu vou ter um botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, mas em todas elas eu vou ter uma função chamada entrada de valor, por exemplo, onde eu vou estar passando o valor por parâmetro 1, o valor por parâmetro 2, 3, 4,
E assim a gente faz em apenas uma função, tá? A gente faz com que a gente consiga ter os valores que quando eu cliquei aqui eu peguei 1, quando eu cliquei aqui eu peguei 2, quando eu cliquei aqui eu peguei 3, tá? E assim sucessivamente para a gente poder estar inserindo nesse nosso campo aqui, tá? Do Entry, né? Que é uma caixinha de texto, ok? E vai ser assim com todos os botões, tá? A gente vai ter aquela função com lambda e a gente vai ter um parâmetro e a gente vai inserir o valor do botão por parâmetro correspondente, beleza? Só para explicar para vocês, eu vou ficando por aqui porque o vídeo já está muito longo, mas espero que vocês tenham entendido aqui a construção, como a gente constrói então o botão, como a gente adiciona parâmetros no botão aqui e como a gente cria funções, tá? Para interagir com esse botão, basicamente. Beleza? Por parâmetro. Ok? Quem assistiu meus vídeos lá da Godot Engine 3D, no canal 3D na Veia, por exemplo, tá? Eu tenho 64 vídeos falando sobre 3D lá, tá? Sobre a criação de jogo na Godot Engine. 3.2, alguma coisa assim. Tava lá. A versão da Godot. Né? Isso faz um tempão. Aí depois eu parei. Bom, enfim, lá tem essa lógica também, tá? De passagem de parâmetro por referência ou por valor. Beleza? Exatamente como tá aqui, basicamente. Só que sem essa situação da lambda lá na Godot Engine. Okay? Aqui no Python a gente já precisa usar esse conceito aqui do tipo para poder passar algum valor aqui para o parâmetro, tá? Executar em uma linha só e passar o valor para essa função em diferentes botões aqui dentro. Então, no próximo vídeo, então, eu vou estar criando mais botões e a gente vai estar vendo como é que funciona isso, ok? Mas antes eu vou estar terminando a porcentagem aqui dentro para nós, beleza? Ou não, na verdade eu vou estar criando. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou, não sei se eu crio os botões primeiro, ou se eu crio já a função. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Bom, eu vou criar primeiro os botões, tá? A função aqui foi só para vocês entenderem como é que funciona. Vou deixar aqui em cima aqui dos botões aqui, por enquanto a função, ok? No próximo vídeo eu vou estar criando os botões em si, tá? Vou estar configurando eles no painel ali, no painel de baixo da calculadora. Aí depois de todos os botões criados, aí sim eu vou implementar as funções. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau pra vocês aí.